Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje falaremos sobre as reformas liberais na América Latina do século XIX. E para falar com a gente sobre esse tema, recebemos a professora da USP Universidade de São Paulo, Maria Lígia Coelho Prado. Sou um candidato liberal. Muito a favor de liberdade. Liberalismo econômico. Que você, então, seja um liberal. A vanguarda hoje não é esquerdista, ela é liberal. Eu sou coxinha assumida, de direita, né, liberal. Nos últimos anos, diversos partidos, movimentos e setores da imprensa, do empresariado e da sociedade civil, alinhados politicamente à direita e à centro-direita, passaram a se autodefinir em nosso país como liberais. Esse termo, que antes fora rejeitado por alguns desses estratos sociais, passou a ser incorporado com bastante força por grupos de oposição à então presidenta Dilma Rousseff. A partir de 2013, o país foi tomado por uma série de manifestações críticas a esse governo, apontado como excessivamente intervencionista nos assuntos econômicos. Embora guardem particularidades, matizes e algumas divergências, uma parcela considerável dos liberais brasileiros começou a se definir também como liberal na economia e conservador nos costumes. Em síntese, defendem a premissa neoliberal do Estado mínimo na economia e pautas conservadoras em relação ao acesso aos direitos civis. No entanto, o uso indiscriminado do conceito de liberalismo nos últimos anos resultou na simplificação e vulgarização desse termo no campo das disputas políticas. Com frequência, foi deixada de lado a complexa história do liberalismo no Brasil, na América Latina e no mundo ocidental. Surgido na Inglaterra no século XVII, a partir das reflexões de John Locke, o liberalismo se posicionou na Europa como a principal doutrina política de oposição ao absolutismo monárquico, ao mercantilismo e ao chamado Antigo Regime. No século XVIII, foi encampado pelo iluminismo e pela economia política e promoveu e contribuiu para incitar reformas, revoltas e revoluções, não somente na Europa, mas também no Novo Mundo. No século XIX, o liberalismo se apresentou como uma das principais vertentes intelectuais da retórica política no Ocidente e ocupou um lugar especial na defesa da burguesia europeia em relação às liberdades individuais e ao livre comércio, em contraponto às restrições impostas pelo absolutismo, pelo protecionismo mercantilista e pelo antigo sistema colonial. Embora haja diversas nuances e particularidades, algumas linhas mestras do liberalismo são a defesa do individualismo, da propriedade privada, do racionalismo e dos chamados direitos naturais dos homens. Um olhar atento aos significados do liberalismo no século XIX nos ajuda a matizar alguns lugares comuns. Por um lado, em diversas regiões do Ocidente, essa doutrina ocupou, de fato, uma posição revolucionária, em especial contra as estruturas do chamado Antigo Regime e do antigo sistema colonial. Por outro lado, as diversas formas de liberalismo conviveram e, na maior parte das vezes, reforçaram a subalternização das mulheres, a ocupação dos territórios e o genocídio indígena, a escravidão e a exploração das classes populares. Nas Américas, ao longo do século XIX, o liberalismo se apresentou por meio de diversas facetas. Ele ocupou posição de destaque nas lutas pela independência e nos processos de formação dos estados na região.
Em muitos deles, houve a formação nas décadas seguintes de partidos liberais, que se posicionavam frequentemente em oposição aos partidos conservadores. Entretanto, esse antagonismo entre liberais e conservadores variou de forma muito acentuada quando analisamos as diversas dinâmicas políticas nacionais na América Latina. Países como o Brasil e o Chile, por exemplo, mesmo que vivenciassem conflitos, tensões e disputas pelo poder, tiveram partidos liberais, em especial a partir de fins da década de 1840. Estes adotaram posições bastante moderadas. Isso levou seus contemporâneos a ressaltar mais as similitudes com os conservadores do que suas diferenças. Já em outros estados nacionais da região, os conflitos e posições de liberais e conservadores se radicalizaram, levando a guerras civis e conflitos que, muitas vezes, duraram décadas. Os casos mais conflituosos foram, certamente, a Colômbia e o México. Nesses dois países, liberais e conservadores disputaram de forma violenta a hegemonia política do Estado. Embora houvesse particularidades, o que diferenciava os dois grupos frequentemente era sua concepção sobre o papel da Igreja e a questão da propriedade da terra. Para os liberais, esses países deixariam sua condição de países coloniais e ingressariam definitivamente na modernidade apenas com reformas que promovessem a propriedade individual e o fim do privilégio das corporações. El mejor presidente que ha tenido México, a lo mejor en eso sí podemos estar de acuerdo. Estamos de acuerdo. Creo que los compañeros Benito del PES Juárez. no están de acuerdo, pero usted y yo sí estamos Lázaro de acuerdo. Cárdenas. Sí, fíjate que en eso coincidimos. O sea, sí, Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX, el mejor presidente de México en todos los tiempos, Benito Juárez. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, vamos a esto. Decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, vamos. Ganó 2 guerras. Sí. El historiador, Espérate, Andrés. espérate. Você acabou de ouvir o áudio de uma entrevista dada pelo atual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Nela, Obrador afirma categoricamente que o melhor presidente da história mexicana teria sido Benito Juárez, político indígena do estado de Oaxaca, personagem simbólico e um dos promotores no México das chamadas reformas liberais. Nació don Benito Juárez en un pobre jacalón. Os liberais mexicanos ascenderam ao poder em 1854, por meio da Revolução de Axutla, com a derrubada do governo autoritário de Antônio López de Santa Anna. A chamada Era da Reforma, como ficaram conhecidos os anos seguintes a esse movimento, significou a aprovação de uma legislação de desamortização das propriedades pertencentes às corporações civis e religiosas. Além disso, houve o fim dos foros privilegiados da Igreja e do Exército e dos impostos paroquiais obrigatórios. Esse processo culminou com a promulgação da Constituição de 1857, considerada até hoje o grande símbolo da reforma e do liberalismo mexicano no século XIX. Em relação à Colômbia, chamada até 1863 de República de Nova Granada ou Confederação Granadina, as reformas liberais se iniciaram em 1849, com a ascensão de José Hilário López. Elas se aprofundaram na década de 1860, sob o governo de Tomás Cipriano Mosquera. Durante o governo de López, a escravidão foi abolida, os jesuítas foram expulsos do país, adotou-se o sufrágio universal masculino, a tolerância religiosa, a liberdade de expressão e foram aprovados o casamento civil e o divórcio, bem como foram extintos o padroado e o foro privilegiado do clero. Sob Mosquera, além do aprofundamento do federalismo, foram expropriados e estatizados os bens eclesiásticos. Apesar das similitudes, inclusive na reação conservadora que resultou em anos de guerra civil, tanto no México quanto na Colômbia, o destino das reformas foi diferente nesses dois países.
No México, que também vivenciou uma intervenção estrangeira liderada pela França, os liberais saíram vencedores em 1867. A despeito da moderação estabelecida nos governos liberais posteriores, a mitologia em torno da chamada Era da Reforma permaneceu viva no imaginário daquele país. Ela foi retomada de forma muito intensa como uma das principais referências para muitos dos que lutaram na Revolução Mexicana de 1910. Na Colômbia, em contraponto, após diversos conflitos civis, a oposição conservadora ascendeu ao poder em 1880, sob a liderança de Rafael Núñez. Começava aí o período da regeneração, movimento de reação conservadora às reformas liberais, que culminou com a promulgação da Constituição de 1886 e que deu início a um período de hegemonia conservadora na política do país, que duraria até 1930. Para discutir essas e outras questões, temos prazer em receber para a entrevista a professora emérita da USP, a Universidade de São Paulo, Maria Lígia Coelho Prado. Antes, porém, vamos com o Valdir, que traz a dica da hora desta semana. A dica do Hora Americana de hoje é o livro Utopias Latino-Americanas, Política, Sociedade e Cultura, organizado pela nossa entrevistada, a professora Maria Lígia Prado. Publicado pela editora Contexto, o livro é uma coletânea de artigos que discutem a temática da utopia nos diversos países da América Latina, do século XIX à atualidade. Contando com historiadoras e historiadores do Brasil e do exterior, a obra discute as utopias nos âmbitos da política e da cultura, destacando práticas sociais, representações, imaginários e construção de identidades, sem perder de vista as questões étnico-raciais e de gênero. Para quem estiver ouvindo o episódio na semana de lançamento, faremos o sorteio do livro no Instagram. Não percam! Utopias Latino-Americanas, Política, Sociedade e Cultura, organizado por Maria Lígia Prado e publicado pela editora Contexto, é a dica do Hora Americana de hoje. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, hoje temos o enorme prazer em receber no Hora Americana a professora Maria Lígia Prado, da Universidade de São Paulo, da USP, para conversar com a gente sobre as reformas liberais e o liberalismo na América Latina do século XIX. É um enorme prazer ter a Maria Lígia aqui com a gente hoje. E o Valdir vai começar fazendo a primeira questão. Lígia, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda ao Hora Americana. É uma alegria muito grande te receber aqui, uma honra também para nós. Vai ser uma grande entrevista que nós vamos fazer aqui hoje. E Lígia, eu queria começar, principalmente nesse programa que nós vamos falar sobre as reformas liberais no século XIX, sobre as disputas entre liberais e conservadores, apontar um primeiro ponto que existe uma diferença entre o que se convencionou pensar sobre liberais e conservadores na historiografia brasileira e em outros países hispano-americanos. Tem uma diferença entre a historiografia brasileira sobre o tema e sobre esse mesmo tema em outros países, porque no Brasil muito se falou sobre uma certa indiferenciação, principalmente a partir do Segundo Reinado, entre os liberais e os conservadores. Mas em outros países, como por exemplo o México e a Colômbia, essas rivalidades entre os liberais e os conservadores, elas eram muito severas e muito drásticas, e principalmente nesses dois países, mas em outros também, mas nós vamos focar principalmente no México e na Colômbia, a relação entre liberais e conservadores ela é uma relação muito tensa, provocando disputas políticas, conflitos e, muitas vezes, guerras civis. Em linhas gerais, Lígia, quais as pautas políticas elas caracterizam liberais e conservadores, principalmente nesses países em que as diferenças elas são mais acentuadas? Mais uma vez, seja bem-vinda, Lígia. Olha, Valdir, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui conversando com vocês
e não posso deixar de cumprimentá-los efusivamente pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Bom, dito isso, eu também queria fazer uma outra observação preliminar. Eu preciso deixar claro que eu vou discorrer sobre programas e pautas políticas dos partidos liberal e conservador, que, na minha perspectiva, elas foram sendo construídas numa relação direta com os acontecimentos históricos no México e na Colômbia. Então, eu não vou discorrer sobre liberalismo e conservadorismo, porque eu concordo bastante com o historiador mexicano Roberto Breyer, que afirma que há uma tendência para simplificar o liberalismo e pensá-lo apenas no âmbito econômico. O liberalismo tem uma riqueza, uma diversidade e uma grande densidade doutrinal, ideológica, política e social. Do mesmo modo, o conservadorismo também é um conceito bastante complexo que permite uma gama ampla de interpretações. Eu penso que liberalismo e conservadorismo devem ser analisados em seus específicos marcos temporais e espaciais. Falei isso só para deixar claro. Então, nós vamos agora ao tema, à sua pergunta. Os partidos liberal e conservador na Colômbia e no México e as suas pautas políticas. É muito interessante porque eles foram fundados praticamente na mesma época. No México, foi logo após o final da guerra com os Estados Unidos, entre 1846 e 1848. Como é bem sabido, o México derrotado perdeu quase metade do seu território para os Estados Unidos. E na Colômbia, os partidos foram criados em 1848 e 1849. Da mesma maneira, os grupos liberais nos dois partidos chegaram ao poder e propuseram reformas importantes quase que concomitantemente. O México, com a chamada Revolução de Ayutla, em 1854, e na Colômbia, em especial durante o governo de José Hilário López, entre 1849 e 1853, dentro do período de preponderância política liberal, que é entre 1849 e 1876. Bom, mas vamos aí trabalhar um pouquinho a questão do México. A veterana historiadora mexicana Josefina Zoraida Vázquez, já em 1997, afirmava que não se pode ter uma visão simplista ao refletir sobre as oposições entre os liberais e os conservadores. Porque no começo, depois da independência, os dois grupos eles se definiam como federalistas ou aqueles que defendiam um Estado centralizado. Entretanto, os acontecimentos políticos do país foram levando a uma definição mais clara e a um posterior enfrentamento intransponível entre os dois partidos. Então, grosso modo, o Partido Conservador acabou aglutinando monarquistas, não apenas monarquistas, mas muitos monarquistas. E aqueles, isso sim, fundamental, que defendiam os valores religiosos como a base da sociedade e que pensavam o passado como uma fonte de inspiração, passado colonial, para planejar o futuro. Quando a gente pensa em conservadores no México, vem logo uma figura que foi exponencial, o ideólogo do conservadorismo, Lucas Alamán. Por outro lado, os liberais eram republicanos e desejavam terminar com os resquícios das estruturas do período colonial. Para eles, o México precisava se modernizar, necessitava de indivíduos com iniciativa para dinamizar o mercado e alcançar o tão famoso progresso. Mas a gente não pode esquecer, os liberais tinham divisões importantes entre aqueles considerados puros, os mais radicais, e os moderados. No caso da Colômbia, também há uma simplificação muito comum na historiografia.
afirmou-se durante muito tempo que o Partido Conservador seria proveniente do pensamento e da ação de Simão Bolívar e o liberal herdeiro de Francisco de Paula Santander. Bom, mas as coisas não são bem assim. Em primeiro lugar, os partidos só foram se organizar no final da década de 1840. O Manifesto Liberal, publicado em 16 de julho de 1848, advogava um sistema representativo com respeito aos direitos e às liberdades econômicas e políticas, queriam um regime republicano federalista e, fundamental, a separação entre a Igreja e o Estado. Também havia divisões no Partido Liberal entre aqueles chamados radicais e os independentes. O Manifesto Conservador, de 4 de outubro de 49, propunha uma liberdade baseada na moral do cristianismo e a defesa irrestrita do papel e lugar político da Igreja. Também uma outra questão que vale a pena a gente tocar, de acordo com Diana Ceballos, não era possível estabelecer diferenças claras do ponto de vista econômico, de interesses econômicos, entre os integrantes dos dois partidos. Ela afirma que, na verdade, os vínculos políticos de pertencimento a um ou outro partido estavam melhor definidos no âmbito familiar e local. Estavam dados pelo lugar de nascimento, pelas relações de parentesco e pela submissão econômica e social dos mais pobres a determinados líderes por meio do clientelismo. Mas, para fazer um resumo, o que dividia liberais e conservadores na Colômbia era o tema da religião e das suas instituições. E este é o elemento de diferenciação clara e tangível entre os partidos. Naturalmente, o Partido Conservador se apropriou da defesa da Igreja e os liberais, especialmente os radicais, propunham um Estado laico e desejavam a separação efetiva entre o Estado e a Igreja, porque eles viam que essas questões seriam fundamentais para o progresso e a modernização do país. Ótimo, acho que dá para a gente visualizar muito bem essas características que são amplas, né, que transcendem os países, mas as especificidades de cada um deles. Né? Pensando nesse aspecto, a gente percebe que, tanto no México quanto na Colômbia, você tem, no século XIX, um movimento que é diferente, por exemplo, do Brasil, do período em que você tem um pacto conservador em torno da escravidão, da grande propriedade, que é uma característica que hoje em dia, inclusive, está sendo muito debatida, até em novelas, em redes sociais. Mas, enfim, no caso do México e da Colômbia, a gente percebe que no século XIX você tem grupos liberais que tentam implantar uma série de medidas que visam, segundo eles mesmos, né, darem um ponto final nas características, naquele mundo do período colonial. E essas medidas, elas acabaram depois sendo conhecidas como as reformas liberais. Você poderia explicar um pouquinho para a gente o que foram essas reformas, quais eram os seus principais objetivos, as principais medidas que eles tomaram? Esse também é um tema difícil, mas procurando fazer um resumo, as reformas liberais são um conjunto de leis promulgadas pelos liberais, obviamente, no México e na Colômbia, na metade do século XIX. No México, elas foram implementadas após a vitória dos liberais, depois da Revolução de Ayutla de 1854. Os liberais chegam ao poder em 55, com a derrubada do general Santana, conservador, que, aliás, fora comandante das tropas na guerra com os Estados Unidos, e que havia se transformado, na perspectiva dos liberais, em um ditador. E, em 55, ele deixa o país e os liberais assumem o poder. No poder, as propostas que haviam sido anunciadas no chamado Plan de Ayutla, quer dizer, os mexicanos têm sempre essa coisa do plan, que são as pautas, as propostas. Então, essas propostas, elas se transformaram em leis. A mais importante delas ficou conhecida como Lei Lerdo de Tejada, que foi promulgada em 25 de junho
de 1856. Por essa lei, ela propunha a desamortização, isto é, as terras podem ser vendidas, dos bens das corporações civis, aí estamos nos referindo às comunidades indígenas, e aos bens eclesiásticos, da igreja, portanto, tanto aos bens rurais quanto urbanos. A proposta era que as terras das comunidades indígenas deveriam ser divididas e entregues aos indígenas, uma parcela, nas suas parcelas, para que eles, os indígenas, se transformassem em proprietários individuais. No caso das terras da igreja, se adjudicava a propriedade aos arrendatários ou aos inquilinos pelo valor correspondente ao que cada um pagava de renda. Se não houvesse arrendatários, as terras seriam vendidas em benefício do Estado. Bom, mas além dessa importantíssima lei, ainda em 1856, se decretou o fim dos foros especiais do clero e do exército. Se proibiu a cobrança de dízimos paroquiais aos pobres. E, em 1859, uma lei absolutamente radical nacionalizava os bens do clero secular e regular e determinava a separação entre a Igreja e o Estado. Além disso, foram instituídos o matrimônio civil, a secularização dos cemitérios e o registro civil de nascimento. Todas essas leis, elas acabaram sendo incorporadas à famosa Constituição Liberal de 1857, que foi promulgada durante a presidência de Ignacio Comonfort. E não só reafirmava essas reformas, como no seu primeiro artigo defendia os direitos dos homens, consagrando liberdades civis igualitárias. Bom, naturalmente vocês vão de convir que essas leis produziram uma forte reação entre os conservadores, que reagiram desencadeando a Guerra da Reforma entre 1858 e 1861. E aí a figura de Benito Juárez, que já vinha trabalhando aí desde o começo com os liberais, assume um lugar central, porque o Juárez será uma figura central na história mexicana da segunda metade do século XIX. E vocês vão me permitir aqui uma observação à parte. O tema das reformas liberais é um tema em que as mulheres não aparecem. E eu gostaria de insistir que as mulheres, ainda que não pudessem votar, nem ser votadas, elas tinham uma participação, claro, é uma minoria, como também uma minoria de homens que participa efetivamente da política ativamente, mas então você tem mulheres que participavam da vida política de outras formas, escrevendo, fazendo reuniões, maneiras muito diversas. E eu aqui não posso deixar de citar o nome da mulher de Benito Juárez, Margarita Massa de Juárez, porque ela foi uma mulher extraordinária, uma mulher branca, de uma rica família de Oaxaca, pois todo mundo sabe, Benito Juárez também era de Oaxaca, e que se casou com um índio zapoteca, Benito Juárez, que era advogado, mas ele era um índio zapoteca. E Margarita, além de cuidar da família, ela teve uma participação ativa nas discussões políticas e nas decisões do seu marido, mas ela foi ignorada pela historiografia. Bom, então passemos agora à Colômbia. A Colômbia, depois da dissolução da Gran Colômbia em 1830 e de um período de instabilidade política, houve eleições em que saíram vencedores em 1849 os liberais, com a eleição de José Hilário Lopes. E durante o seu governo, iniciou-se a promulgação de diversas leis que depois continuaram ainda pelo período considerado período liberal da história colombiana. Mas são os liberais radicais que, durante o governo de Hilário Lopes, estabeleceram um sistema federal, dando muito poder aos governos dos estados. Promoveram a liberdade de consciência e de cultos, a tolerância religiosa e a separação
entre a Igreja e o Estado. Acabaram com o foro eclesiástico, obrigando os sacerdotes a se submeterem às leis seculares e suspenderam o pagamento dos dízimos. Em 1850, expulsaram os jesuítas. Um pouco mais à frente, nos anos, tomaram também medidas para liberar a terra e a mão de obra por meio da dissolução dos resguardos indígenas. Na Colômbia, as comunidades indígenas eram chamadas de resguardos. Essa dissolução já havia se iniciado já depois da independência, mas elas ganham uma importância grande nesse período. Então, também propõe-se a desamortização dos bens da igreja, que acabam por pôr em circulação as propriedades que antes não podiam ser vendidas, e também os bens dos resguardos. E, importante, a abolição da escravidão se efetua em 21 de maio de 1851, porque a escravidão na Colômbia foi bastante importante, diferentemente do que aconteceu no México. E eles tomaram outras medidas bastante radicais, o fim da pena de morte, a promulgação do casamento civil e o divórcio em 1853. E mais à frente também propuseram uma educação laica. A Constituição Liberal de 1853 reafirmou essas leis e foi a primeira a instituir a liberdade de cultos, de pensamento e de expressão. Como no México, as medidas mencionadas motivaram várias guerras entre liberais e conservadores, como a de 1851 e a de 1859 a 1862. Oi, eu sou a Thaís. Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhem também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá. Lígia, a partir da sua resposta, inclusive, nós percebemos que um grupo em especial foi bastante afetado pelas reformas liberais, que foram as comunidades indígenas, né? Quais os projetos dos governos liberais para esses grupos, os grupos originários, e como esses grupos vão reagir a essas reformas liberais? Você sabe, esse fenômeno da desamortização das terras das comunidades indígenas foi muito mais trabalhado pelos acadêmicos mexicanos do que pelos colombianos. Porque, em primeiro lugar, as comunidades indígenas desempenharam um papel muito mais importante no México do que na Colômbia. A população indígena do México era enorme, metade da população total do país, que por essa época tinha por volta de 8 milhões de habitantes. Bom, para a gente falar sobre o México, é preciso saber e lembrar que desde o final da época colonial já aconteciam as primeiras tentativas de privatização das terras dos pueblos na então Nova Espanha. Mas depois, ainda durante o século XIX, antes mesmo que os liberais cheguem ao poder, há outras tentativas, como já vou falar mais à frente. Mas eu queria tomar aqui com vocês 3 pontos da historiografia sobre essa questão. Quer dizer, a gente sabe que a transformação da propriedade comunal indígena fez parte de um complexo processo de imposição de um novo paradigma que se fundamentava na propriedade individual e que esse padrão se opunha ao modelo tradicional de propriedade como um patrimônio coletivo vinculado a todos os membros da comunidade e que gozava de um caráter inalienável e indivisível. Mas, num artigo de Emílio Cury, ele afirma que esse desmoronamento da propriedade coletiva dos pueblos
foi produto de processos sociais que são mais complexos e contraditórios do que a historiografia apresentou como narrativa hegemônica, isto é, uma visão linear e homogeneizadora do processo. A historiografia mostrava as comunidades como um sistema íntegro, estável e com um perfeito funcionamento. Mas essas pesquisas recentes mostram que não era bem assim. Por exemplo, nos pueblos, a distribuição das terras para o cultivo entre indivíduos, porque os pueblos tinham, cada família tinha uma parcela para cultivar, que essa distribuição, ela nem sempre foi igual, ela era desigual. E assim, quando vieram as reformas, alguns não se opuseram a essa reforma porque entendiam que ela poderia ser benéfica para eles. É apenas, quer dizer, uma perspectiva de não idealização de um mundo perfeito que desmoronou. Mas nós vamos depois chegar lá para ver a conclusão, que a conclusão é a mesma, mas vamos chegar lá. Outro ponto da historiografia que deve ser ressaltado é que há muitos trabalhos sobre as diferenças regionais no México. Então, vamos tomar um exemplo primeiro, um exemplo que se contrapõe ao outro. Bom, um outro ponto interessante da historiografia é para pensar nas rebeliões indígenas. Os indígenas se revoltaram muitíssimo durante o século XIX. Mas é importante assinalar que o maior número de rebeliões aconteceu durante a década de 1840, isto é, antes dos liberais chegarem ao poder. Então, não se pode tomar simplesmente 54 como um marco que dá início às rebeliões indígenas. Elas aconteceram antes, como eu já disse, fundamentalmente na década de 1840 e continuaram depois de 54. Mas o final desse processo, aí não resta dúvida. As comunidades indígenas, elas foram desmanteladas, elas praticamente desapareceram do México e aí até chegar à Revolução Mexicana de 1910. Mas eu também preciso fazer uma breve observação sobre a abolição da escravidão no México, porque esse é um assunto sobre o qual não se fala quase. A escravidão no México ela foi abolida antes das reformas liberais. A escravidão nunca foi a mão de obra essencial durante o período colonial no México. E os escravos, no século XIX, se concentravam na cidade nos trabalhos domésticos, nas casas de famílias ricas. Bom, em 1826, se proibiu o tráfico de escravos com um tratado com a Inglaterra. E Vicente Guerrero, que é um presidente, não podemos esquecer, presidente negro, em 15 de setembro de 1829, decretou que estava abolida a escravidão no México, dizendo que quando as circunstâncias do erário permitissem, os proprietários seriam indenizados. Bom, mas agora passemos para a Colômbia. Os resguardos também tinham particularidades regionais. Mas tem uma outra característica na Colômbia. A partir da lei de 1850, houve uma descentralização com respeito à legislação sobre a divisão dos resguardos, que depois foi reforçada na Constituição de 1853, liberal, claro, de orientação federalista. Então, eram os governadores que poderiam decidir sobre a questão dos resguardos. E alguns governadores foram mais favoráveis à dissolução dos resguardos e um ou outro protegeram os resguardos. Mas eu só queria fazer aqui também uma breve observação sobre como aconteceu a articulação dos indígenas para se contrapor à dissolução dos resguardos. E há um artigo muito interessante de Flores Bolívar sobre indígenas e o problema dos resguardos no estado de Bolívar. Então, ele discute os conflitos vividos pelas comunidades nesse estado. Nessa região, as comunidades indígenas tiveram que enfrentar, além das propostas liberais de dissolução dos resguardos, o desenvolvimento da criação de gado. Os criadores de gado foram se apropriando paulatinamente
de cada um dos centímetros das terras comunais que existiam em todo o estado. Para se defender, as comunidades utilizaram a justiça, a organização de sociedades indígenas e petições em que eles apelavam ao passado e aos sacrifícios que eles haviam realizados durante as lutas pela independência. Mas o autor vai concluir que, apesar de alguns pequenos sucessos, no longo prazo, as estratégias utilizadas pelos indígenas se mostraram insuficientes e, paulatinamente, cada resguardo perdeu a sua batalha. Então, agora também uma breve observação sobre a abolição da escravidão. Porque a abolição da escravidão na Colômbia se fez dentro do bojo das reformas liberais. A escravidão, durante o período colonial, foi fundamental para a economia da Nova Granada, na agricultura, na criação de gado, nas minas. Mas no período republicano, a instituição entrou em decadência, principalmente nas áreas rurais, e só manteve sua relevância nas cidades em que os escravos eram fundamentalmente domésticos. Mas a liberdade dos escravos foi uma decisão jurídica tomada em duas ocasiões distintas. Primeiro, em 21 de julho de 1821, foram proibidos o tráfico e o comércio de escravos. E também houve a outorga gradual da liberdade, exatamente como no Brasil, a chamada Lei do Ventre Livre, e com indenização econômica a seus proprietários. Mas a abolição aconteceu a 21 de maio de 1851, decretada pelo Congresso da Colômbia, afirmando que os escravos ficariam livres a partir de 1º de janeiro de 1852 e que os senhores seriam indenizados. Nessa data, a estimativa é de que houvesse quase 16 mil escravos na Colômbia, numa população de aproximadamente 2 milhões e 100 habitantes, ou seja, 0,76% da população. Bom, Maria Lígia, agora eu queria perguntar sobre a questão da igreja, né, e dos conservadores, né, nessas relações com os liberais, né? Como você já comentou, a Igreja Católica e o clero, né, foi um dos alvos, né, foram alvos das reformas liberais, né, tanto no México como na Colômbia, e a Igreja Católica estava à frente dessa reação conservadora que aconteceu nesses países. Então eu queria perguntar qual que foi a relação da Igreja com as reformas liberais, né, e como que os conservadores reagiram a esses projetos encampados pelos liberais no século XIX. Como já falei sobre o que aconteceu com a Igreja, jogar um pouquinho para frente no tempo. Então, já se sabe, não é? Os liberais no México e na Colômbia lutaram contra os privilégios da Igreja e promoveram a separação da Igreja em relação ao Estado. O importante é afirmar que nos dois países a Igreja se aliou fortemente ao Partido Conservador. Então eu queria mostrar os desdobramentos dessas alianças e os resultados que são diametralmente opostos do ponto de vista histórico nos dois países. Vamos começar, como tenho feito sempre, com o México. Bom, Benito Juárez chegou a um lugar de proeminência com as reformas liberais que retiraram da Igreja muito do seu poder político e econômico. Juárez foi presidente da República de janeiro de 1858 até sua morte em julho de 1872. Como eu já disse, a vitória liberal desencadeou uma guerra, chamada Guerra da Reforma, entre 1858 e 1861. Os liberais saíram vitoriosos, mas os conservadores não se conformaram e foram à Europa em busca de uma solução monarquista para o México. Com o argumento de que o México tinha dívidas com países europeus, aconteceu uma invasão que acabou se transformando apenas na invasão. Primeiro foi com Espanha, Inglaterra e França, e depois apenas a França permaneceu, isso no ano de 1862. O desdobramento da aliança entre conservadores e a França, capitaneada por Napoleão III, resultou na indicação de um imperador austríaco, Maximiliano de Habsburgo, que aceitou ser imperador do México, chegou ao México em 64
e governou o país até 1867. Naturalmente, os liberais não aceitaram o imperador estrangeiro, mas os conservadores, ligados fortemente à igreja, o apoiaram. Bom, há muitos episódios aí sobre essa guerra, mas eu tenho que lembrar só algo que, em geral, não se fala. Vocês sabem que o Napoleão III designou negros da Martinica, segundo ele, acostumados ao clima dos trópicos, para lutar ao lado dos franceses. E ele também pediu ao sultão do Egito um batalhão de negros do Sudão, da Núbia e da Abissínia. Foram 447 indivíduos. Bom, mas depois de muitas lutas, há uma célebre Batalha de Puebla, de 5 de maio de 1862, vencida pelos mexicanos, mas depois de muita luta, as forças francesas deixam o México em janeiro de 1867, Maximiliano fica à sua própria sorte e os liberais vencedores, liderados por Benito Juárez, acabam por selar a vitória definitiva dos liberais. Há um acontecimento simbólico, que é o julgamento, a condenação e o fuzilamento de Maximiliano de Habsburgo, em Querétaro, ao lado dos generais conservadores Miguel Miramón e Tomás Mejía, que vai marcar a derrota final e o desaparecimento da vida política do Partido Conservador e a perda de grande parte do poder econômico e político da Igreja. Bom, por outro lado, na Colômbia, como já se sabe, os liberais também promoveram várias medidas contra a Igreja, promoveram a liberdade de consciência e de cultos, a separação entre a Igreja e o Estado, e procuraram diminuir a influência da Igreja ao declarar laica a educação. Entre 1849 e 1852, é o período da preponderância dos liberais. Depois desse período, há um período de transição, entre 1872 e 1886. Porque ainda que o país permanecesse federalista, houve uma transição em direção a um regime conservador e autoritário, que ficou conhecido como regeneração, e que aconteceu a partir da aliança dos liberais independentes, liderados por Rafael Núñez, com o Partido Conservador, e a Igreja e os militares. Então, a Igreja ao lado dos conservadores. E eles promulgaram uma Constituição, a Constituição de 1886, centralizadora, hispanista e confessional. A Igreja Católica se converteu no centro da ordem social e passou a controlar a educação. O país foi consagrado ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem de Chiquinquirá. Houve outras guerras depois disso, a Guerra de 1876 e a Guerra de 1885, com a vitória dos conservadores. Então, os caminhos que seguiram cada um dos dois países a partir das reformas liberais foram diferentes e deixam ver a confrontação entre os setores políticos liberais e conservadores apoiados pela Igreja. Os liberais reformistas na Colômbia não conseguiram construir um projeto político persistente e já tinham fracassado ao começar a década de 1880. Entretanto, no México, os liberais persistiram e conseguiram projetar-se até o Porfiriato, entre 1876 e 1910, portanto, até o século XX. Você está ouvindo Hora Americana. Lígia, durante muito tempo, as reformas, em especial no México, foram lidas em perspectiva bastante nacionalista. Entretanto, com as discussões sobre histórias transnacionais e conectadas e a ênfase na circulação das ideias, novas perspectivas podem ser abertas no estudo sobre essa temática, em especial sobre os diálogos entre mexicanos e colombianos no período. Então eu te pergunto, havia algum tipo de intercâmbio entre as reformas no México e na Colômbia? Olha, essa pergunta é muito interessante e importante. Porque vocês sabem, não é?
Há inúmeras pesquisas históricas que já demonstraram a relevância da circulação de ideias no século XIX entre a Europa e a América Latina e também entre os Estados Unidos e a América Latina. Entretanto, pouco se conhece sobre a circulação de ideias entre os países da América Latina, não apenas entre o Brasil e os demais países hispânicos, mas também entre os próprios países de colonização espanhola. Assim, eu penso que o artigo de José Davi Cortés é muito importante. Ele é colombiano. Ele busca uma aproximação comparativa das reformas liberais mexicanas e colombianas no que se refere à abolição do foro eclesiástico, à desamortização das terras da igreja e à tolerância de cultos. Então, no seu trabalho, José Davi demonstra a circulação de ideias entre o México e a Colômbia. Ele mostra que os constituintes mexicanos de 1856 faziam referências contínuas ao caso da Nova Granada como um exemplo de progresso nessa matéria, porque vocês se lembram, elas são anteriores, as reformas lá. Então, ele por exemplo, ele cita um constituinte, Cerqueiro, que fazia alusão ao caso colombiano da seguinte maneira, abro aspas, a República da Colômbia, mesmo tendo sido educada sob o fanatismo espanhol, conseguiu que a tolerância religiosa se estabelecesse no país para assombro da Europa, que tinha dificuldade para alcançar tal conquista. Fecho as aspas. Outro exemplo que ele cita de circulação de ideias se refere ao decreto de 9 de setembro de 1861, na Colômbia, que propunha a desamortização dos bens da igreja, portanto, depois do que já havia acontecido no México. Então, ele diz que, nesse decreto, o artigo 1º declara que, abro aspas, todas as propriedades rústicas e urbanas que pertencem às corporações civis ou eclesiásticas devem ser cedidas à nação pelo valor correspondente à renda que atualmente produzem ou pagam. Fecho aspas. Tanto esse primeiro artigo quanto o segundo são, na essência, os mesmos artigos 1º e 3º da Lei Lerdo de Tejada de 1856, no México. A grande semelhança nas leis de desamortização da Colômbia em relação às do México evidenciam que a Colômbia copiou não apenas o espírito, mas também a letra da lei mexicana. Em suma, quando os constituintes mexicanos discutiram em 1856 sobre a tolerância de cultos, houve referência explícita à forma como na Nova Granada se tinha avançado nessa matéria. Por outro lado, a desamortização da Colômbia tomou pontos textuais da lei que havia sido levada a cabo anos antes no México. Lígia, como a gente percebeu ao longo da entrevista, né, como a gente está percebendo ao longo da entrevista, as reformas, elas têm contextos um tanto similares, têm algumas divergências ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, elas têm desdobramentos e resultados diversos, né? Como você mencionou, o México vivenciou anos de guerra civil, teve a intervenção francesa com apoio dos conservadores, a vitória do Partido Liberal, né? E grande parte das discussões das reformas foi retomada posteriormente na Revolução Mexicana. Já no caso colombiano, a gente tem um predomínio liberal ali entre as décadas de 50 e 70, e depois uma vitória conservadora, né? Uma hegemonia conservadora na Colômbia por algumas décadas, né? Então acho que deu um quadro geral sobre a questão, né? E nesse sentido, como que a gente compreende esse diferente legado das reformas no México e na Colômbia? Como pensar essa questão? Como, aliás, as demais perguntas, elas sempre exigiriam uma resposta muito prolongada. Mas nessa resposta eu vou ser breve.
E eu penso que os embates entre liberais e conservadores e a forte aliança da Igreja com os conservadores, tanto no México quanto na Colômbia, tiveram um peso muito grande nos desdobramentos ocorridos posteriormente. No México, a vitória incontestável dos liberais, a derrota irrecuperável do Partido Conservador e a concentração da terra nas mãos de poucos latifundiários, porque depois, durante o período do Porfírio Dias, que vai seguir o governo do Juárez, há uma série de leis, as chamadas leis dos baldios, que vai favorecer a concentração das terras nas mãos de poucos. Então, todos esses elementos e a destruição da propriedade comunal indígena tiveram um desdobramento no México, um desdobramento radical, com a eclosão da Revolução Mexicana de 1910. Também a gente tem que lembrar, não pode esquecer, no México, os liberais depois se apropriam das ideias positivistas e vão levar à frente também uma série de projetos em que o positivismo é muito importante. Bom, a Revolução, não vou falar sobre a Revolução Mexicana, vocês, inclusive, têm um podcast excelente sobre ela, mas acontece que a Revolução produziu uma Constituição, a Constituição de 1917, que vem substituir a Constituição Liberal de 1857. E essa Constituição de 1917, ela foi pioneira no mundo ocidental em termos de garantia dos direitos sociais e promoveu uma reforma agrária de uma amplitude impressionante. E, além disso, foi uma Constituição anticlerical como nenhuma outra da América Latina. Em contrapartida, na Colômbia, a vitória dos conservadores na década de 1880 e a Constituição de 1886 não impediram que as disputas com os liberais acabassem. Elas continuaram. O melhor exemplo é a Guerra dos 1000 Dias, entre 1899 e 1902, que dividiu o país entre os dois grupos. E durante o século XX, liberais e conservadores continuaram se atritando e a questão da terra nunca chegou a um resultado favorável aos camponeses, quer eles fossem indígenas, negros ou brancos. Para lembrar um episódio que envolve os liberais, um episódio dramático, o assassinato de Jorge Eliezer Gaitán, um liberal radical, em 1948, desencadeou uma onda sem precedentes de violência no país, que durou 10 anos e que matou, não se sabe o número ao certo, mas talvez umas 200 mil pessoas. E um outro fato chama a atenção. A Constituição conservadora, como eu já disse, confessional, de 1886, só foi substituída em 1991 por uma nova Constituição, mais de 100 anos depois, promulgada justamente durante um governo liberal, de César Gaviria. É uma Constituição que ficou conhecida como Constituição dos Direitos Humanos, é a Constituição vigente na Colômbia até o presente, e que afirma reconhecer e proteger a diversidade étnica e cultural da nação, reconheceu as comunidades negras que ocupavam terras baldias nas zonas rurais e as comunidades indígenas, mas as comunidades indígenas praticamente estavam desaparecidas. Em suma, o que eu quis afirmar é que a natureza e a conformação das disputas e embates políticos entre liberais e conservadores no século XIX, ao lado dos decisivos resultados das guerras civis, encaminharam soluções bastante diferentes para o México e para a Colômbia no século XX. Bom, para a gente terminar e agradecendo mais uma vez o convite e a participação nessa entrevista, que eu acho que faz com que a gente tenha muito mais cuidado em falar sobre determinados conceitos, eu queria pedir, por favor, para a gente pensar um pouco nas diferentes acepções desse tema ao longo do tempo. Nos últimos anos, tem se debatido muito o liberalismo. No Brasil, por exemplo, você tem bastante discussão sobre o que é ser liberal, e a gente sabe que esse termo ele varia muito, né? Um liberal no Brasil não é necessariamente a mesma coisa que um liberal nos Estados Unidos, pensando atualmente, né? E existe também, hoje em dia, uma tendência em alguns liberais de se definirem liberais em parcelas. Então, liberais na economia, conservadores no costume.
essa ideia de um liberalismo múltiplo e de um liberalismo em áreas específicas, ela está muito em voga hoje em dia. Eu queria pedir, para a gente encerrar, para a gente pensar um pouquinho como que esse liberalismo atual se compara, o que ele tem de semelhante ou de diferente com o liberalismo do século XIX na América Latina, que foi muito bem apresentado hoje. Bom, essa pergunta é dificílima, eu tenho que declarar. Mas eu acho que, de alguma maneira, eu já respondi a essa questão. Porque, quando a gente pensa na doutrina liberal, o liberalismo foi sendo construído pelos séculos, a partir do século XVII, e ele vai sendo modificado. E há incorporações de ideias, e há propostas. Não é algo que você possa definir numa frase. Eu acho que há um ponto que aí percorre todo esse período até o presente. Os liberais defendem a legitimidade da propriedade privada individual. Então, eu acho que isso é um ponto que une os liberais. Claro que os liberais também têm uma proposta de defesa dos direitos naturais, dos direitos individuais, mas esse já é um tema que tem variações muito grandes. Eu creio que no século XIX, quando você tem um partido liberal e um partido conservador atravessando todas aquelas situações extremamente difíceis e conflituosas, com guerras civis, no caso do México, invasão estrangeira, o partido tinha um programa e uma pauta e tinha clareza de reformas que deveriam ser feitas. Enquanto que, se você tomar o século XX, são muito mais diluídas essas propostas, os programas. Você disse muito bem, você ser liberal nos Estados Unidos, você está colocando esse indivíduo num espectro político mais à esquerda. Muitas vezes ele é confundido. Você dizer que alguém é liberal nos Estados Unidos, você tá quase dizendo que ele é um homem ou uma mulher à esquerda. Enquanto que no Brasil, se você diz que você é um liberal, você está colocando esse liberal no espectro político do centro ou da direita. E se você vai falar em neoliberalismo, aí você entra por um campo estritamente econômico, em que, como se lá nos fundamentos do liberalismo já não estivesse proposta a ideia do laissez-faire, do laissez-passer. Então, eu acho que a gente precisa lembrar que o liberalismo vai tomando formas, propondo pautas, programas que estão diretamente ligadas aos problemas imediatos daquela sociedade, daquele espaço. Quer dizer, há que se pensar a temporalidade e há que se pensar o espaço. E nesse espaço, os conflitos que envolvem questões as mais diversas, não é? Então, aqui, às vezes se diz, bom, é liberal na economia e conservador nos costumes. O que significa, hoje, ser conservador nos costumes? É muito diferente de você pensar o que é ser conservador no século XIX. A pauta de questões de costumes do século XX, particularmente no século XXI, é bastante diferente daquela do começo do século XX ou do século XIX. Eu acho que a única coisa clara é que os liberais propõem essa liberdade do comércio. Mas, mesmo assim, há um debate extenso, enorme, sobre o papel do Estado. Os liberais vivem esse conflito para pensar o lugar do Estado. O quanto o Estado deve interferir na economia, nos direitos individuais, na vida privada dos cidadãos e cidadãs. Então, vocês estão vendo que a minha resposta, ela é uma resposta, ela não é precisa, mas ela não é precisa porque esse tema, ele escapa, sabe? Ele é um tema que é difícil de você encontrar um ponto e desenvolver esse ponto. Ele tem muitas, para fazer um trocadilho, um mau trocadilho, mas tem muitas pontas. Então eu acho que eu vou ficar por aqui. Bom, Maria Lígia, a gente te agradece demais pela sua presença aqui hoje, nessa entrevista que foi uma grande aula sobre esse tema fundamental da história latino-americana. Eu acho que é um tema muito pouco conhecido, né, em geral, pelo público brasileiro, mas que é inescapável para conhecer a história da América Latina, especialmente aí, como a gente falou, do México e da Colômbia, né, a questão do liberalismo no século XIX, e a gente te agradece muito por essa excelente entrevista de hoje. Bom, então eu quero me despedir de vocês, agradecendo mais uma vez o convite,
E como o Caio disse, eu acho que esse é um tema pouco conhecido pelos brasileiros, mas é um tema fundamental para a história da América Latina e que traz questões que me parecem centrais para o debate da atualidade. Muito obrigada a vocês todos e todas. Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Cailil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naeli Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa e Paulo Gomes. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: La Sandunga e La Rondalla, do Antônio Bibiesca, O Corrido de Don Benito, do Oscar Chávez, El Fusagasungueño, com a Cláudia Calderón, e com a Orquestra Colombiana de Bandolas, Sobre el Humo. Também utilizamos áudios de Milênio Digital e HBO. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve.